Olá, que bom estarmos juntos novamente. Dessa vez fechando este módulo. Dessa vez veremos a questão então da responsabilidade pela elaboração do termo de referência para a contratação de bens e serviços comuns. Mas olha, não é só isso, tá? Veremos mais do que a quem compete a elaboração. Nesse sentido, vamos mais uma vez aqui, para não perder o costume, fazer aquele nosso combinado das perguntas de reforço que irão te auxiliar aí nesse processo de fixação dos principais pontos desse tópico. Dessa vez são essas as questões. 1. Pelo princípio da segregação de funções, o termo de referência deve ser elaborado exclusivamente pelo setor requisitante da contratação? 2. Quem elabora o ETP deve ser quem elabora o termo de referência? 3. Uma licitação mal sucedida pode ter sido causada por um termo de referência mal elaborado? E 4. É possível usar uma equipe de planejamento da contratação para elaborar o termo de referência, assim como é feito no ETP? Espero que as respostas às tais questões saiam naturalmente ao final da aula. Essa é a minha esperança. E após o estudo material, é claro. Ok? Então ótimo, vamos continuar. Primeira questão. Quem deve elaborar o termo de referência? Bom, por ser documento da fase preparatória ou fase interna da licitação, antes de publicar, o termo de referência recebe a definição do objeto lá do setor requisitante desse objeto. Afinal, quem precisa do objeto sabe melhor do que realmente precisa, não é? Se eu preciso daquilo, eu vou saber explicar o que eu preciso. Mas veja, além de fazer, o setor tem que fazer bem feito, com clareza, precisão. Os servidores que conduzirão o certame licitatório ali na frente não podem fracassar no propósito da contratação. Lembrando que o termo de referência será anexo ao edital e também será visto pelos fornecedores participantes da licitação, que terão uma melhor compreensão do objeto e que poderão fazer propostas mais fidedignas, mais assertivas. Então, o problema que poderia surgir se refere ao caso de o setor requisitante delegar ao LX a elaboração do termo de referência ao fim ou a outra área. E aí a contratação poderia fugir do pretendido. Então, um ponto de atenção muito importante é que a elaboração do termo de referência é sim de responsabilidade da área requisitante. Mas a doutrina, a jurisprudência, para além da lei, costumam recomendar a multidisciplinaridade que a gente viu no ETP, mas com ressalva ao princípio da segregação de funções, que evita conflitos de interesses de quem faz e de quem avalia os documentos, por exemplo, que seja a mesma pessoa. Ou seja, o princípio da segregação de funções continua prevalecendo e se aplica também à elaboração do termo de referência. Então, de forma similar ao que acontece lá no ETP, aqui no termo de referência, ele pode até ser elaborado por uma equipe de planejamento da contratação. Mas não deve ter, por exemplo, uma pessoa que analisa a legalidade fazendo os documentos. Em suma, a multidisciplinariedade no ETP é uma obrigação. Aqui é uma forte recomendação. Mas, olha, áreas específicas como a área de TI, que acabam centralizando a demanda de todo órgão ou entidade sobre questões de tecnologia da informação, além de deterem conhecimentos mais aprofundados sobre as especificidades do objeto, torna-se racionalmente indicado que confeccionem o termo de referência. Mas é importante que não se afastem do diálogo com o setor requisitante. Sendo bem elaborado esse termo de referência, levará ao ápice a licitação. Ocorrendo omissões, inconsistências, isso pode gerar uma insatisfação muito grande ou um fracasso da licitação. Grosso modo, temos que o requisitante do termo de referência, a área que demanda, deve responder aos seguintes questionamentos. O que contratar? Por que contratar? Para que contratar? O propósito. Para que se contrata um objeto normalmente? Como contratar? Quanto contratar? Quando contratar? Existe outra opção para atender a demanda? Aí está lá no ETP, Há recursos suficientes, lei orçamentária? Quais as opções legais disponíveis? Conhecer, do objeto? Adquirir os bens ou contratar? Observe que muitas dessas questões já foram respondidas no ETP, que mapeia as alternativas, mas continuam sendo retomadas no termo de referência. Aí que o princípio da motivação orienta o agente público responsável pela elaboração do termo de referência a apresentar suas razões, as razões de suas escolhas. A natureza e o quantitativo do objeto, como necessidade do interesse público, a justificativa ou não do parcelamento,
a participação ou não em consórcio de empresas, a justificativa, né, pela contratação direta, se for o caso, após estimados preços, né, por dispensa. E mais, a depender do grau de complexidade da aquisição, poderá ainda haver licitação para contratar a empresa que elabora o termo de referência. Enfim, podemos dizer, então, que no termo de referência, a escolha do objeto já foi feita, lá no ETP. E a área especialista no objeto deve inserir agora o código genético, com a especificação completa do objeto, para garantir bons resultados no processo de contratação. Para garantir uma boa atuação dos especialistas em compras, a Comissão Permanente de Licitação, o pregoeiro. Legal, né? Enfim, espero que tenha aproveitado, espero que esteja aproveitando bastante, e agora eu te vejo em outra videoaula de outro módulo. Ah, tá bem? Até lá então. Grande abraço.